Essa é uma galáxia a bilhões de anos-luz da galáxia Andrômeda chamada de Renegada. Nessa galáxia existe alguns planetas que são habitáveis, um é chamado de Renaria, o quarto planeta, e o oitavo chamado Rino, mas vamos falar de Renaria primeiro. Esse planeta é parecido com Júpiter, por ser enorme, mas também é parecido com a Terra, por ter civilizações. O planeta é chamado de Renaria devido aos povos celestiais que tinham uma parecia de renas. O estranho é que a maioria do planeta é rural, mas as únicas cidades que existem em cada país são imensas e quem mora no meio delas sempre são renarianos de alto nível de riqueza e moram em castelos enormes quase 1000 metros de altura. Mais longe dali as casas são feitas de cimento, mas eles moram no pasto mesmo. Renarianos são a espécie predominante no planeta, são raposas de cauda longa e estilo que te faz te lembrar de um humano. Tem as orelhas pontudas para ouvir coisas acontecendo a mais de 1 quilômetro de distância, garras afiadas, patas grandes para correrem muito rápido. Eles podem ser bípedes ou quadrúpedes para fugir dos predadores e a diferença entre machos e fêmeas está nos ombros. Os machos têm 2 espinhos mais resistentes e as fêmeas têm 3 espinhos mais frágeis nos ombros, e em cada país cada renariano tem sua cor. Um exemplo é Gangue, um país bem populoso que os renarianos são amarelos. Gangue é conhecida por suas renarianas serem vendidas como escravas para os ricos, mas todos eles se tratam com respeito e em todo o mundo é falado o mesmo idioma. E em tantas casas para ser colocado sou colocado com 10 anos de idade, em Gangue na Rua Estelar Dourado. Nasci em 1º de janeiro de 2105, minha chegada foi em 1º de janeiro de 2115. Drago tem cabelo branco e liso que chega ao pescoço, ele tem uma cor bege, olhos castanhos claros, e ele é normal para a raça humana e está com uma camisa verde rasgada, um short jeans e um cordão que tem uma gema vermelha. Atrás do cordão está escrito o nome Drago, daí a origem do seu nome. Numa casa simples, estava chovendo e muito frio e estas trovoadas assustadoras. Eu começo a chorar e aparece na porta uma senhora de seus 65 anos mais ou menos vestindo um manto roxo e com um cajado retorcido. Ela me leva para dentro e me bota perto de uma lareira. Sem motivo algum eu deito no fogo. Quando a senhora percebe que estou na lareira, apavorada ela vem me salvar das chamas, mas, ao perceber tinha visto que as chamas não havia me afetado por algum motivo eu me senti bem naquelas chamas, me confortavam de certa maneira. Os anos foram se passando e meu corpo desenvolvendo de certa maneira não era humano. Nos meus 18 anos meus pés e mãos começaram a se esticar e meus ombros haviam crescidos e crescendo caroços. A tal senhora que havia me adotado estaria me escondendo algo, será? Da onde eu teria vindo ou melhor quem eu seria ou qual seria meu passado, de alguma maneira teria que saber quem eu sou e da onde eu teria vindo. Em uma certa noite olhei para cima e havia visto algo enorme se movendo lá em cima. Me lembro que tinha asas enormes e teria uma coisa que parece-se uma cauda. Neste momento meu medalhão havia brilhado e por alguns segundos pude estar conectado com a criatura. No dia seguinte a senhora que havia me adotado não estava na casa. Me lembro de ter abrido a porta da casa e lá fora não havia ninguém. Quando havia saído de casa consegui ver lá longe a senhora que havia me adotado correndo de algo. Não pude identificar a criatura. Só me lembro de fechar os olhos e seguro o medalhão. Depois algo havia me controlado. Só puder ver a ação do que estava me controlando. Não pude me mover. Só me lembro de ser uma luta cruel. Em alguns segundos a criatura que havia me controlado acabou de vez com a criatura que havia raptado a senhora que havia me adotado. Naquela mesma situação me lembro de fechar os olhos novamente quando acordei estava em casa novamente deitado na cama com um saco de gelo na cabeça. Quando acordei percebi que estava tudo em ordem. Teria sido um sonho? Ou algo do tipo. Senhora jura que foi somente um sonho, mas eu juro que pude sentir cada golpe, cada respiração e cada emoção da criatura que havia me controlado. Definitivamente estaria me escondendo algo mais o que seria.